Rapaziada, fazer um comentário bem rápido aqui sobre a Bola de Ouro e sobre outros prêmios que foram dados na mesma cerimônia, tá? Começando com o prêmio principal, o Yamal, na minha modesta opinião, ele é um jogador com um talento muito superior ao do Dembélé. Esse guri já nasceu craque e ele me encanta mais futebolisticamente, né? Eu acho que ele tem capacidade de influenciar o jogo de uma maneira diferente do Dembélé, que ele tem uma melhor visão de jogo, que ele tem um melhor drible e tudo mais, mas cara, ele acabou de começar a carreira, né? Ele vai ter o seu momento, ele vai ganhar a sua ou talvez as suas bolas de ouro no futuro. E o Dembélé, ele mereceu essa bola de ouro aqui, beleza? Eu não acho que tem nada, absolutamente nada de errado com a trajetória do Dembélé, porque, cara, ele foi absolutamente decisivo na Champions League, que é o que mais conta, e nas outras competições ele deitou e rolou e ganhou tudo com o PSG, ganhou a Supercopa da França, ganhou a Copa da França, ganhou a Ligue 1, e ganhou a Champions sendo decisivo contra os principais adversários do planeta. O cara destruiu o Arsenal, o cara destruiu o Liverpool, o cara foi um dos melhores na final contra a Inter de Milão, né? E isso tudo tem muito peso. Os critérios da bola de ouro estão aqui, né? Desempenho individual, decisivo e impressionante. Pô, o Dembélé na segunda metade da temporada acho que foi o cara mais decisivo e mais impressionante que teve, né? E também desempenhos e conquistas da equipe, isso aqui conta demais, 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 cara. Eu acho, né, não saiu ainda, ou pelo menos não encontrei ainda, a votação pra saber quanto de diferença que foi os votos do Dembélé pro Lamine Yamal, mas eu tenho a impressão que o Yamal não deve ter ficado tão longe assim, as temporadas dele são parelhas até, em certo momento. Só que acontece que o Barcelona caiu na Champions na semi. E o Dembélé foi pra final e ganhou, sendo decisivo na final. Isso tem muito peso. E o Dembélé ainda tem até um Mundial de Clubes onde ele conseguiu jogar um pouco ali e, por exemplo, né, destruiu o Real Madrid naquele 4-0, enquanto o Yamal não esteve no Mundial. Então eu acho que, na minha opinião, né, botando eles assim, lado a lado, eu sou time Lamine Yamal. Eu gosto mais do Lamine Yamal como jogador, mas eu acho que a temporada do Dembélé sim é um pouco superior, principalmente por causa da conquista da Champions, e merece a bola de ouro, beleza? Eu também fiquei muito feliz pelo Dembélé, porque ele tem uma trajetória muito impressionante, cara. Eu acho que a conquista dele, ela vai além de uma conquista do Dembélé. Ela é uma conquista que muda paradigmas, como foi a do Leicester, né? Quando a gente tava contando a história do Leicester lá no Eurofute, a gente bateu na tecla de que a conquista do Leicester não era só a conquista do Leicester, era uma conquista de todo mundo que ousa sonhar mesmo sem ter muita chance, né? De todo mundo que ousa pensar grande, de todos os underdogs, de todos os mais fracos, os mais pobres que tentam sonhar com o topo e que podem chegar lá, né? Ele é a representação de que no futebol tudo é possível. E o Dembélé, ele entra pra galeria de heróis, digamos assim, do futebol que conseguiram dar uma volta por cima gigantesca. Talvez o maior exemplo aí pra gente seja o Ronaldo Fenômeno. Depois daquelas 2 lesões no joelho absurdas lá, ele vai lá e faz aquela Copa. Mas o Dembélé, cara, ele, porra, cresceu como uma promessa. Eu lembro quando ele começa no Borussia Dortmund, ele fica uma temporada só, porque ele é tão brutal que o Barcelona vai atrás, paga cento e cacetada milhões de euros pra levar ele. E no Barcelona ele acaba virando uma piadoca, né? Porque nunca ninguém duvidou do talento do Dembélé, mas ele não conseguia jogar. Era ano depois de ano, depois de ano, depois de ano, sempre lesionado. Todo mundo falava que ele era um jogador de vidro, né? E acima de tudo também, quando ele jogava, de vez em quando parecia que ele não tava legal, que ele tava um pouco desinteressado. Então o comprometimento dele também foi muito questionado. Tinha questão de chegar atrasado no treino, aquelas coisas de que ele sempre ficava jogando videogame até tarde, né? E também até coisa que ele falou recentemente, ele disse: nunca vou deixar de comer hambúrguer depois da partida, né? Meio que deixando de lado essa questão da alimentação um pouco mais profissional para um atleta de elite, mas ele também levava essa parte da alimentação não tão sério, né? Então no Barcelona ele teve tantos problemas que ele foi considerado um flop gigantesco. Eu lembro quando ele vai pro PSG, muita gente tava tirando sarro, né, que o PSG tinha pagado 50 contra um Dembélé que não conseguia jogar, mesmo que o Xavi tenha conseguido recuperar ele um pouquinho na reta final ali, o Barcelona até queria renovar o contrato, né? Mas, cara, muita gente falando, pô, a liga francesa agora tá na merda. Tipo assim, o melhor jogador da Ligue 1 agora é o Dembélé. Então o Dembélé tem esse talento puro, gigantesco, assim, de ter surgido desde o começo como uma promessa, né, de alto nível e tal. Mas ele teve um baixo muito baixo na carreira. Ele teve 4, 5 anos em que ninguém levava o Dembélé a sério mais. O PSG apostou nele e mesmo no PSG ele teve problemas. Ele não era uma unanimidade até a virada da metade da temporada. Eu fiz outro vídeo aqui pro canal de cortes onde eu explico um pouquinho o que aconteceu na carreira do Dembélé, mas basicamente parece que ele se tornou um cara mais profissional, passou a levar mais a sério ali os seus treinamentos, né, sono, alimentação,
rotina, disciplina, e também disse que ele casou, que ele teve filho, e parece que isso aí foi muito importante pra ele amadurecer como um homem, né, como um adulto de verdade agora, e não mais um moleque chutando uma bola, e tudo isso contribuiu, mas mesmo com tudo isso, né, teve a grande sacada do nosso querido Luiz Henrique, que mudou o Dembélé pra jogar de falso 9, e como atacante ali, ele floresceu de uma maneira que poucos acreditavam. Tem uma entrevista com o Luiz Henrique que eu não tinha visto, mas que passou na cerimônia da Bola de Ouro, em que perguntam pra ele, tipo, pô, e o Dembélé jogando pra caraca, né, o que aconteceu? E aí o próprio Luiz Henrique fala, eu não sei, vocês perguntam pra ele o que ele comeu no Natal, que o cara voltou dessa maneira, né? Vale lembrar que na primeira metade da temporada do Dembélé, não só ele não tava tão bem, como ele teve problema de disciplina. O Luiz Henrique chegou a deixar ele fora de uma partida, né, por causa disso. Então é um cara que há pouquíssimo tempo atrás ainda tava tendo dificuldades e conseguiu se reerguer de uma maneira impressionante, pô. Eu até pensei muito no Dembélé quando eu fiz aquele vídeo pro Eurofut dos joias perdidas de João Félix, em que eu falo, pô, cara, a carreira do João Félix, ela é dos sonhos pra quase todo mundo, mas não dá aquele gosto amargo de que ele não chegou onde a gente achou que ele poderia chegar, né? E talvez ele possa meter um Dembélé no futuro, né? Eu acho que o Dembélé, ele acaba abrindo portas pra que, porra, ninguém desista, saca, cara? Se tu tem um talento gigantesco, se tu trabalhar pesado, né? Se tu amadurecer, se tu se profissionalizar, levar o negócio a sério, tu pode chegar lá, mesmo que tu tenha tido problemas infinitos aí na sua carreira, como foi o caso dele. Então é uma história de superação que eu considero bastante bonita, bastante merecida. Ele tava muito emocionado lá, né? Falou da família dele, do apoio familiar, chorou bastante. E pro Lamine Yamal, cara, o bicho é um craque absoluto, a não ser que ele tenha problema de lesões aí durante a carreira demais, né? Ele vai ganhar a Bola de Ouro, tenho certeza. De talento puro assim, eu já acho que ele é o melhor do mundo hoje, né? E não foi na última temporada por um pouquinho, na minha opinião. O Dembélé mereceu. Olha que absurdo que é isso aqui, cara. A Champions do Dembélé, na primeira metade da temporada, né? 4 jogos, 1 assistência, 0 gols e 1 suspensão. Aí a segunda metade da temporada, de janeiro pra frente, né, decisivo contra o Manchester City num jogo que era de vida ou morte pro Paris Saint-Germain, destruiu o Stuttgart, destruiu o Brest, né, fez o gol decisivo contra o Liverpool e meteu o gol dele nos penais também e comemorou daquela maneira inacreditável. Essa imagem é histórica, todos os jogadores do Liverpool ali parados com cara de tacho e o Dembélé passa pulando assim, ó, né, um negócio realmente histórico. Aí depois, cara, Aston Villa, né, e eu tô só falando dos números brutos aqui, que é mais rápido, eu também não posso mostrar as imagens pra vocês, senão eu não deixava rolando um vídeo do Dembélé pra gente ver juntos, né. Gol decisivo da vitória contra o Arsenal, né, e na final também ele foi muito bem. Então, cara, não tem o que falar, cara, geralmente a gente sabe que a primeira metade da temporada ela é o aquecimento, né? Pra Bola de Ouro é como se ela fosse, muito entre aspas, tá, uma pré-temporada. Se tu não jogar nada, eu arrisco a dizer que se tu passar de agosto a dezembro machucado, não jogar, e de janeiro a junho tu jogar igual um maluco, tu ainda pode ganhar a Bola de Ouro. Eu arrisco a dizer isso, né? Vale lembrar que quando o Vini tava pra ganhar a Bola de Ouro passada, que o Rodri ganhou, mas todo mundo achava que o Vini ia ganhar, o Vini também tinha feito uma primeira metade de temporada bastante abaixo, tinha se lesionado 2 vezes, perdido uma pá de jogo. Foi depois na segunda metade que ele sobe de desempenho, vai jogar mais sem lesões e destrói na Champions também, né? Então a gente sabe, essa reta final é o mata-mata da Champions principalmente, e os títulos coletivamente também que vão contar mais. Então eu acho que o Dembélé, cara, tá uma Bola de Ouro perfeita, tá maravilhosa, tá muito bem entregue lá na sala dele. E quanto ao resto, eu queria muito ter a lista de votos e a pontuação de cada um pra poder comentar de forma mais precisa, mas na minha modesta opinião são tantos jogadores, cara, que tipo assim, o mais importante, digamos, é o top 5, né? E depois talvez o top 10, mas dali pra baixo já é muito, é uma diferença de pontos muito pouca, são jogadores que não conseguiram tantos votos assim. Vocês me desculpam, mas eu nunca gostei muito desse negócio de tipo assim, ah, nossa, fulano ficou em 17º, era pra ter ficado em 15º. Tipo, sabe, qual que diferença que faz, cara? Eu acho que é muito catar a agulha no palheiro, né? Eu não gosto de entrar muito nisso. E eu também queria trazer aqui uma consideração pra vocês, né? Que isso sempre gera polêmica, aí algum fala que foi roubado, outro fala que não sei quem merecia mais. Mas, cara, tem um critério, foi gerado um critério, é um critério bastante sólido que já funciona há muitos anos. 100 jornalistas dos 100 principais países votam, cada um tem o seu viés, cada um tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem ligas de jogadores que acompanha mais ou menos. É uma visão coletiva de gente do mundo inteiro, né? Eu não tô falando que a votação é perfeita, nenhum critério de votação nunca vai ser perfeito, né? Mas no final das contas tem um critério, não é, né? Tem gente que até hoje comenta na internet como se fosse o Infantino, presidente da FIFA, que senta numa sala, bota os pés em cima da mesa e fala, ah, eu quero que o Dembélé ganhe. E aí ele escolheu o Dembélé. Não é assim. Inclusive não é nem a FIFA
que dá esse prêmio, né? Tem muita gente que faz essa confusão também. É a France Football, que é uma revista francesa. E eu falo um pouco disso também porque a gente organiza o Eurodor, né, no Eurofoot, pra escolher o melhor do mundo de cada mês. E é a mesma coisa, cara. A gente faz os convites pros convidados, são pessoas que acompanham o futebol, cada um vota em quem quiser, o voto é livre, mas sai o resultado. Não tem, cara, tu vai resultado assim, ó, tu vai ler os comentários, nunca tem um, pô, que legal, muito maneira essa iniciativa, parabéns ao fulano que ganhou. Não, não sei quem foi roubado, não sei quem perdeu, não sei quem não merecia, é sempre assim. Cada um tem a sua opinião, cara, não é tão difícil a gente entender que você pensa uma coisa, eu penso outra, eu prefiro o Dembélé para essa, tu preferiu o Yamal, o outro preferiu o Mbappé, o outro, sacou? Desde que tenha critério, e em teoria o critério tá claro, né, é de agosto de um ano a agosto do outro, tava o Mundial de Clubes incluído, e os critérios também individual, coletivo e fair play, né? Isso aí, se estiver claro, se todo mundo votar de acordo com o critério, show. O que não pode acontecer é aquele The Best que o Messi venceu, que foi absolutamente ridículo, porque não contava a Copa do Mundo e todo mundo votou como se contasse a Copa do Mundo. Então os critérios não foram passados para quem votava e aí deu ruim, né? Com a famosa entrevista do Obimi, que eu acho, né? Dizendo que, não, votei porque o Messi ganhou a Copa América em 2021, o que não tinha nada a ver com nada, não tinha nada a ver com nada. E o Messi ganhou, aquilo lá foi tão vergonhoso que o Messi não foi nem lá na cerimônia coletar o seu prêmio na época, né? Naquele caso especificamente, casos assim absurdos, aí beleza. Mas se fulano votou num em terceiro, o outro votou no mesmo cara em primeiro, meu amigo, é a opinião de cada um, beleza? E coletivamente se forma ali um consenso. Eu acho que o sistema de votação faz bastante sentido. É claro que pode ser questionado algumas coisas específicas ali, né? Por exemplo, os europeus sempre têm um peso maior porque tem muito mais países na Europa. Mas como é que tu faria um reequilíbrio disso, né? É complicado. Enfim, não vou entrar nos critérios tanto, eu vou falar um pouquinho do que eu achei do top 10 aqui, beleza? Primeiramente, é complicado também a gente ver, por exemplo, Kane em 13º, Pedro em 11º e falar, pô, eles tinham que estar entre os 10 primeiros. Mas daí quem que tu tira do top 10, né? Eu acho que o único que talvez não mereça estar no top 10 aqui é o Palmer, né? Talvez aí, ainda que, pô, ele foi o campeão da Conference, ele foi muito bem no Mundial de Clubes, ele destruiu, pisoteou em cima do PSG na final do Mundial, isso aí conta também, né? Ainda que acho que oitavo é uma posição um pouquinho alta pra ele, na minha modesta opinião, né? O Salah na frente do Rafinha também me surpreendeu, porque eu acho que o Salah teve um desempenho completamente fascinante na Premier League, negócio brutal, histórico mesmo. Porém, o Salah caiu cedo na Champions. E o Rafinha fez uma Champions absolutamente fenomenal, né? Então eu gostaria de ter visto aqui o Rafinha ou em quarto, ou até em terceiro na frente do Vitinha. De repente ele com o Vitinha terceiro, quarto, ou quarto e terceiro, não faria tanta diferença na minha opinião. Eu gostei como o Vitinha ficou tão alto, tá? O pessoal passou a reconhecer ele como um cara que, mesmo que não participe tanto de gols assim, ele basicamente é a engrenagem que faz o Paris funcionar, e que se não fosse ele, talvez o PSG não tinha conquistado tudo que conquistou. Então eu acho importante dar esse valor também para um cara que faz as coisas acontecerem, mas que não é o goleador. Eu também achei um pouquinho curioso o Hakimi na frente do Mbappé, mas acho até interessante, porque o Hakimi também foi super decisivo na Champions League, no mata-mata, ali na reta final ele foi muito, muito bem. Enquanto o Mbappé, obviamente, como atacante, ele aparece mais, né? Mas eu não acho nenhum absurdo, né? Aí o Palmer talvez poderia ficar um pouquinho pra trás. Donnarumma acho que tinha que ficar entre os top 10 também, né? Foi uma temporada brutal dele. Nuno Mendes acho que se consolida também como o melhor lateral esquerdo do mundo na última temporada, então ele tá ali. Creio que é justo sim. Aí vai ter umas paradas tipo, o Lewandowski em 17º, Vini Júnior em 16º. Meu Deus, que absurdo. O que ele fez pra merecer, né? O Vini ficar acima do Lewandowski e tal. De fato, né, eu teria colocado o Levo acima do Vini na última temporada, por exemplo, só uma das coisas que eu teria mudado aí. Mas a gente não sabe se de repente foi por 1 ponto, né, 2 pontos, 5 pontos. De repente uma pessoa que vota ali muda e acho que 16º pra 18º, pra 21º, não muda muita coisa, né, rapaziada? Então eu não me importaria tanto com isso. Troféu Copa, melhor sub-21. Não tinha como não ser do Yamal, né? Se o cara quase foi bola de ouro, como é que ele não ia ser o melhor jovem, né? Assim, pode repetir prêmio aqui no Troféu Copa, ele ganhou 2 vezes seguidas. E assim, talvez os caras tenham que botar uma nova regra pra impedir o Yamal, porque se continuar dessa maneira, o que vai acontecer? Ele vai ganhar todos os Troféu Copa até que ele passe da idade de 21 anos e não possa mais concorrer. Luiz Henrique, melhor técnico do mundo, acho que tá de bom tamanho, né? Por muito tempo aí o melhor time da temporada era o Liverpool com o Barcelona. Ele no final acho que ficou entre Barcelona e PSG, com os melhores futebols jogados, né? Os que mais encantavam, os que eram mais avassaladores, e uma final de Champions que tu mete 5-0, além de todos os troféus que ele ganhou, né? Eu acho que tá muito mais do que merecido, tinha que ser ele mesmo. Melhor goleiro do mundo, eu também teria votado no Donnarumma, né? Sinceramente, assim, se tu me pedir hoje, assim, pode escolher qualquer goleiro do mundo pro teu time, eu vou sempre no Courtois,
tranquilo? Mas pela temporada passada, pelo que ele fez na Champions League, pô, algumas defesas que ele faz contra o Arsenal, por exemplo, são coisa de louco, né? Contra o próprio Liverpool também, essencial na classificação. Então, o Donnarumma venceu a Champions sendo altamente decisivo. Eu também teria votado nele, beleza? Então acho que tá justíssimo. Uma coisa que eu gostei muito também dessa entrega de troféu, cara, é que quem entregou o prêmio de melhor goleiro do mundo pro Donnarumma foi o Buffon, velho. Pô, isso aí é tão fantástico, cara. Quando o Donnarumma surge com 16 anos, muitos colocam ele como o futuro sucessor do Buffon. E a gente não sabe ainda se o Donnarumma vai conseguir fazer história com a Itália, porque ele ainda é muito jovem, né? Tá com 26 anos, alguma coisa assim. Mas tem toda a capacidade de fazer isso. A Itália não joga 2 Copas do Mundo seguida, né? Quem sabe joga a próxima aí. Eu não sei como é que ele vai terminar a sua carreira no hall de lendas, mas certamente ele vai ser titular do goleiro da meta da seleção italiana por muitos anos ainda. E os dois ainda tem a curiosidade dos dois chamarem Gianluigi, né? Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma, os dois são Didi. Então, cara, achei muito simbólico esse momento assim. E o Donnarumma certamente ainda tem muita carreira pra construir. Se ele vai chegar no nível do Buffon um dia, aí já não sei, porque o Buffon é um dos melhores goleiros da história, né? Então é complicado. Mas maneiro ali o Donnarumma, que foi chutado do PSG. Tem controvérsias, né? Alguns chamam de Donnarumma, falam que ele queria muito dinheiro, mas pelo que eu pesquisei, ele só queria um pouco de valorização. E o PSG, né, como prêmio por ele ter sido o melhor goleiro da temporada, ofereceu um contrato que era inferior, era menor do que ele já ganhava. Você aceitaria se fosse no teu trabalho? Você aceitaria? Né? Você acabou de ser o melhor goleiro do mundo, aí os caras falam, ótimo, tá aqui uma renovação de você ganhar menos do que antes. Complicado, né? Gyökeres ganhou o prêmio Gerd Müller de melhor atacante. Isso aqui acho que não é nem subjetivo, não tem nem votação, é simplesmente o cara que fez mais gols contando clube e seleção. E na temporada passada foi ele de longe, então tá de parabéns aí, achei bem legal ver ele lá em cima do palco, porque a temporada dele anterior foi tão brutal, ele ficou lá pra baixo na bola de ouro porque ele joga pelo Sporting. Essa é a única parada, porque ele tá na Liga Portuguesa. Porque em termos de gols aí e momentos decisivos, títulos, pô, era pro cara ter ficado mais pra cima também, né? Mas obviamente a Liga Portuguesa não é tão valorizada assim, e por isso eu gostei muito de ver ele lá em cima do palco recebendo esse troféu pra marcar de vez na história essa temporada dele, a última aí, que foi um negócio completamente de louco. PSG Clube do Ano, Tá bom, né? Ganharam tudo aí, ganharam a Champions, fazer o quê? Então tá aí, parabéns ao Dembus, né? Gosto muito da história, da trajetória dele, como ele conseguiu sair do fundo do poço, digamos assim, né? E o Yamal pode ficar tranquilo. O Yamal, quando ele foi receber o troféu Copa, o Rudy Gullit perguntou pra ele assim, tá pronto pro grande, pro troféu maior, pro principal? Aí o Yamal, oxalá, né? Tomara. Não foi dessa vez, mas vai vir, rapaziada. Se ele continuar jogando o que ele tá jogando aí, não tem como parar ele. A única coisa que pode parar o Yamal, na minha modesta opinião, são lesões, né? Até por isso o Barcelona tem que cuidar. Recentemente a Federação Espanhola botou ele pra jogar baleado, deu ruim, se lesionou. O garoto vem sendo forçado pra jogar o tempo todo desde que ele tem 16 anos. Tem que tomar cuidado, senão vai quebrar o guri e vai pesar lá na frente. Né? Então tem que tomar cuidado com o físico dele, mas se não for isso aí, ele com certeza carrega 1, 2, 3 bolas de ouro pra casa, creio eu, nos próximos anos aí, beleza? E também queria falar rapidamente sobre essa sensação de que se tem, né, de que tipo, porra, agora o Ronaldinho tem 1 bola de ouro e o Dembélé tem 1 bola de ouro, como se fosse equiparar os dois, né? Ou tipo, não, antes a gente tinha Messi, bola de ouro, agora a gente tem Dembélé. Rapaziada, o futebol, ele tem momentos, né? A gente tava num momento onde a gente teve 2 dos melhores da história ao mesmo tempo, a bola de ouro ficou só entre eles, outros craques gênios da pelota não conseguiram levar por causa disso, né? Xavi, Iniesta, Neymar não levaram. E agora a gente tá num momento de, muito entre aspas, jogadores comuns, né? E comuns, eu tô brincando, porque tipo assim, são jogadoraços incríveis, que fizeram campanhas incríveis, só que eles não são gênios, então o Benzema ganhou, o Rodri ganhou, o Dembélé ganhou. São todos jogadores ali, cara, que tiveram, né, os seus momentos e tal. Vão ser lembrados no futuro como ótimos jogadores. Mas a gente tem que lembrar que a gente voltou ao normal do futebol. O futebol, em geral, é isso aí, tá? A gente não tem Pelé e Maradona ao mesmo tempo na história, né? Eles viveram períodos diferentes, mas a gente teve Cristiano e Messi por algum motivo. E é difícil pensar que a gente vai chegar num novo patamar desse. Então a gente tem que normalizar jogadores de um patamar abaixo, né, ganhando a bola de ouro quando eles fizerem grandes temporadas. A bola de ouro não quer dizer que o cara é um gênio do nível do Messi, quer dizer que naquele período de análise, naquela temporada, ele foi o melhor dos que estavam disputando. Não tem muito mistério. Então parabéns aí ao Dembélé
E podem ficar tranquilos que a Bola de Ouro 2026 já tem dono. Quer dizer, na real, o segundo lugar. Já tem o segundo lugar, garantido. Tá? O segundo lugar, na próxima Bola de Ouro, pode anotar aí Harry Kane, né? O furacão inglês. Ele só não vai ficar em primeiro porque é ano de Copa do Mundo. Então, provavelmente, quem ganhar a Copa vai emplacar uma Bola de Ouro aí. E não vai ser a Inglaterra, né? A gente sabe, então. Então o Kane dificilmente ganha a Bola de Ouro, mas vai ficar em segundo. Pode anotar, pode anotar.